Nesse vídeo a gente vai olhar explicitamente para expressões formalizando os conceitos de valor de acasalamento, efeito médio de um alelo e para a média da população. A gente olhou isso no vídeo passado de uma maneira menos formal e aqui a gente vai olhar para expressões derivadas para mostrar isso para vocês. Então a gente vai começar com um caso muito simples. A gente vai começar com um caso onde eu tenho 3 genótipos, 2 alelos apenas, então um sistema bialélico. Eu estou chamando esses alelos de B e A. Esses alelos e genótipos estão em Hard-Weinberg, nessa população. Então a gente sabe qual é a frequência desses genótipos a partir das frequências alélicas. E eu vou simplesmente dar um símbolo para cada um dos fenótipos médios, dos valores genotípicos para esses genótipos, tá? Então eu vou chamar de menos A o fenótipo médio de BB, de mais A o fenótipo AA e de D o fenótipo do genótipo AB. Isso está colocado de forma gráfica aqui com os fenótipos médios observados e os genótipos aqui no eixo do X, tá? E vocês estão vendo que eu tracei uma linha que é o ponto intermediário entre os dois homozigotos. Então esse daqui é o 0, é o ponto intermediário entre os dois homozigotos. Esse daqui é o menos A e esse daqui desvia para cima desse ponto intermediário e eu chamo de mais A, tá? O desvio de dominância é quando o heterozigoto não bate com esse ponto intermediário. Então o heterozigoto poderia estar em qualquer ponto aqui, né? Ele está nesse exemplinho aqui. Ele desvia dessa média dos homozigotos para uma quantidade que eu vou chamar de D, o desvio de dominância. Tudo bem, moçada? Então agora a gente vai olhar para a média dessa população. A gente já viu como é que se calcula a média, não é? A gente simplesmente soma todos os valores das observações e divide pelo número de observações. Mas como eu sei que essa população está em Hard-Weinberg, eu sei quais são as frequências desses genótipos. E se eu conheço os fenótipos médios desses 3 genótipos, calcular a média dessa população também pode ser feita dessa forma simbólica. Então eu vou chamar de média da população e ela vai ser simplesmente o produto das frequências com que esses genótipos ocorrem na população vezes a média desses genótipos na população, certo? Então vai ser a frequência de azão, P ao quadrado, que multiplica o fenótipo médio de azão, que é o Azinho, mais 2pq, o desvio de dominância, isso daqui é a parte dos heterozigotos, e Q, que multiplica o fenótipo médio do genótipo Bzão, que é menos A. Tá? Então, essa daqui já é uma expressão que me dá a média dessa população, baseada nas frequências dos genótipos e nos valores médios fenotípicos de cada uma das classes genotípicas em questão. Tudo bem, moçada? Se vocês rearranjarem essa expressão um pouquinho, vocês vão ver que ela pode ser igual a P ao quadrado menos Q ao quadrado, que multiplica o A, mais 2pqd. Isso, por sua vez, é igual a P mais Q, que multiplica P menos Q, vezes A, mais 2pqd. Como a gente sabe que essa população está em Hard-Weinberg, P mais Q a gente sabe que é 1, porque é o somatório das duas frequências. Então, na verdade, essa expressão simplifica para essa expressão aqui embaixo. P menos Q vezes o A, mais 2pqd. E essa é uma expressão que me diz qual é a média dessa população, desde que ela esteja em Hard-Weinberg. Agora, tendo obtido uma expressão para a média dessa população, a gente vai dar uma olhada no conceito de efeito médio de um alelo.
Mas antes de chegar lá, eu queria apresentar um outro conceito que a gente não falou na aula, no vídeo passado, que é o efeito médio de substituição. Ele é muito parecido com o efeito médio de um alelo, mas ele vai ser bastante útil, como vocês vão ver, para chegar numa expressão do efeito médio de um alelo. E também porque é um conceito que diz respeito diretamente a um curso de evolução. Porque num curso de evolução a gente está interessado em como as frequências alélicas mudam no tempo, né? E o efeito médio de substituição mede exatamente isso. Então ele é definido da seguinte forma: se eu pegar um dos alelos e trocar pelo outro, qual seria o efeito na média da população? É essa pergunta que está sendo respondida pelo efeito médio de substituição. Então, a ideia é mantém um dos alelos, troca o outro alelo e vê como é que fica a média daquela população. Então vamos fazer para um dos casos, definir aqui o alfa como sendo o efeito médio de substituição. E a gente vai fazer a troca de um B por um A. Tem dois cenários possíveis aqui, tá, gente? Ou este alelo B ocorre com um outro alelo B e vai mudar para um alelo A. Então eu saio de BB para o genótipo BA, sendo que BB tem o fenótipo menos A e o genótipo heterozigoto tem o fenótipo D. Então, na verdade, eu estou falando de uma mudança fenotípica que equivale no gráfico a sair daqui e chegar aqui, concordam? Então, na verdade, a distância sendo percorrida é A mais D, que é essa diferençazinha do heterozigoto aqui até a média dos homozigotos, certo? Então está aqui, nesse caso, o efeito médio dessa substituição. Mas tem um outro cenário possível. O alelo B pode estar junto com o alelo A, ou seja, eu estou partindo do heterozigoto e mudando para o outro homozigoto. O fenótipo médio do heterozigoto é D, e o fenótipo médio do azão é A. A distância sendo percorrida é essa daqui para cá, que é a distância A menos D, e eu representei aqui A menos D. Com que frequência isso vai acontecer, gente? Ora, vai acontecer na mesma frequência com que o outro alelo ocorre. Então, nesse caso, vai ser A mais D multiplicado por Q, porque Q é a frequência do alelo B. Mais o A menos D vezes a frequência do outro alelo, do alelo A, que é P. Tudo bem? Então, essa expressão aqui me dá o efeito médio de substituição. E o efeito médio de substituição vai me dizer o quanto o fenótipo médio da população vai mudar se eu trocar um alelo pelo outro. Tudo bem, moçada? Então, repara que essa expressão simplifica para isso daqui. O efeito médio de substituição é igual a A mais Q menos P multiplicado por D. Essa expressão é super importante. E vocês vão ver que ela, na verdade, é muito parecida com o efeito médio de um alelo, tá? Mas repara que ela nos diz uma coisa muito legal. O efeito médio de substituição depende dos valores genotípicos, certo? Depende dos fenótipos médios destes genótipos, mas também depende da diferença nas frequências alélicas. Tudo bem? Diferença na frequência do alelo azão em relação ao alelo bezão. Tranquilo? Então, repara que essa expressão me dá duas informações. O efeito médio de substituição vai depender tanto dos valores fenotípicos médios desses genótipos, como também vai depender das frequências alélicas. E, na realidade, isso que vocês estão vendo aqui equivale à inclinação da reta de regressão passando aqui.
E é claro que a caneta tinha que falhar a essa altura do campeonato. Tudo bem, gente? Então, essa expressão, na realidade, equivale à inclinação da reta de regressão quando você pega os fenótipos observados em relação aos genótipos observados. Então, se eu conheço os fenótipos médios e eu conheço os genótipos para aquele locus, e eu faço a regressão dos fenótipos pelos genótipos, a inclinação dessa reta de regressão é o efeito médio de substituição. Ok, gente. Então agora vamos derivar uma expressão para o efeito médio de um alelo. A gente viu no vídeo passado que o efeito médio de um alelo é quando você pega um dos alelos e fixa ele e tira a média dos indivíduos na qual o outro alelo vem ao acaso da população. Então, se eu quero saber qual é o efeito médio do alelo A, eu vou pegar a média dos indivíduos que carregam pelo menos um alelo A e tirar a diferença da média desses indivíduos em relação à média geral da população. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o efeito médio de um alelo, chamado de alfa-A, no caso do A, pode ser dado da seguinte maneira. Ora, eu só tenho dois genótipos possíveis em que um dos alelos é A. Ou ele é azão-azão, ou ele é AB. A frequência com que o outro alelo é A equivale à frequência daquele alelo na população, que é P. A frequência com que aquele outro alelo é B também equivale à frequência do outro alelo na população, que é Q. E os valores fenotípicos observados para essas duas situações são respectivamente de A e de D, tá? Então, ou a gente vai tirar a média dos indivíduos azão-azão junto com as do AB. E este valor médio é dado por essa expressão, P vezes A mais Q vezes D. Este é o valor médio dos indivíduos que carregam pelo menos um alelo, sendo o azão. Só tem essas duas situações possíveis, azão-azão e azão-bezão. Tudo bem? Só que isso não é o efeito médio de um alelo ainda, porque o efeito médio de um alelo é a diferença desta média dos indivíduos que carregam pelo menos um alelo azão em relação à média geral da população, que a gente já tinha derivado uma expressão para ela, certo? Então é isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Então o efeito médio do alelo A vai ser igual a PA mais QD, que é a média dos indivíduos que carregam um dos alelos sendo A, menos a média geral da população. Só que a média geral da população é igual a essa expressão aqui. Então vamos substituir. O alfa de A, o efeito médio de substituição do alelo A, é igual a PA mais QD menos PQ vezes o A mais 2PQD. Vamos abrir essa expressão para depois juntar aquilo que é semelhante para simplificar ela. Então, o alfa de A é igual a PA mais QD menos PA mais QA menos 2PQD. Isso também vai ser igual a QA mais Q menos 2PQ, que multiplica D. Então, a gente tinha parado aqui. O efeito médio do alelo A é igual a frequência Q vezes A mais Q menos 2PQ multiplicado por D. A gente vai abrir isso daqui. O efeito médio vai ser igual a QA mais Q menos PQ vezes D. Por sua vez, isso aqui pode ser também representado como Q, que multiplica A mais 1 menos P vezes D. E, finalmente, vocês vão ver que o efeito médio do alelo A é igual a Q, que multiplica A, mais Q menos P, que multiplica D.
o que na verdade equivale à frequência do outro alelo, do alelo B, multiplicado pelo efeito médio de substituição de um alelo pelo outro. Então, na verdade, vocês estão vendo aqui como o efeito médio de substituição de um alelo é muito parecido com o efeito médio de um alelo. O efeito médio de um alelo nada mais é do que o efeito médio de substituição multiplicado pela frequência do outro alelo. E uma expressão parecida pode ser derivada para o efeito médio do alelo B. E se vocês fizerem isso, vocês vão ver que a expressão para o alelo B vai ser igual a menos P vezes o efeito médio de substituição. Ou seja, menos a frequência do alelo A multiplicado pelo efeito médio de substituição. Então, essas expressões formalizam aquilo que a gente viu no outro vídeo. A gente viu que o efeito médio de um alelo, a quantidade fundamental que faz a ligação entre as gerações na teoria da herança quantitativa proposta por Fischer, é dependente das frequências dos alelos e dos efeitos fenotípicos observados, ou seja, das médias fenotípicas desses genótipos. Esse efeito médio do alelo é a métrica principal para a gente mensurar a semelhança por parentesco através dos valores de acasalamento. E essa expressão deixa explícito que ela é dependente das frequências dos alelos e dos valores fenotípicos observados. Tá claro? Então, é uma propriedade que não depende apenas do efeito bioquímico, fisiológico de um alelo ao compor com outros alelos para fazer os genótipos. Este é o mundo da herança mendeliana. Na herança mendeliana, a gente está acostumado a pensar de forma absoluta. Ou você é uma ervilha verde ou você é uma ervilha amarela. Tá claro? Na genética quantitativa, a gente está falando de uma coisa relativa. O efeito de um alelo depende da frequência com que aqueles alelos ocorrem na população. Então, não depende apenas do efeito bioquímico, fisiológico daquele alelo, mas depende também da frequência com que aqueles alelos ocorrem na população. Ora, no vídeo passado, a gente falou de valor de acasalamento. E eu chamei bastante a atenção de vocês que o valor de acasalamento tinha duas definições possíveis, ambas equivalentes, quando a gente está falando de uma população em Hardt-Weinberg. A primeira definição é uma definição prática. Se eu pegar um indivíduo qualquer, acasalar ele ao acaso com outros indivíduos da população e tirar a média da prole produzida, essa média da prole vai desviar da média geral da população para uma quantidade que é o valor de acasalamento daquele indivíduo, multiplicado por 2. Multiplicado por 2 porque aquele indivíduo está contribuindo apenas com metade dos genes daquela prole, a outra metade vindo ao acaso da população. Essa é uma definição pragmática que quem está trabalhando com melhoramento genético animal e vegetal pode medir e usar. É o fenótipo do indivíduo mensurado pelo fenótipo médio da prole que aquele indivíduo produziu. Mas tem uma outra definição, a definição teórica. Essa sim muito importante porque é ela que faz a ligação entre as gerações, né? O valor de acasalamento também é igual ao somatório do efeito médio dos alelos que aquele indivíduo carrega. Então, se a gente está falando de um único locus bialélico com 2 alelos, quais seriam os valores de acasalamento para os 3 genótipos possíveis? Ora, se o indivíduo é azão, ele carrega 2 alelos azão. Logo, o valor de acasalamento dele é 2 vezes o efeito médio dos alelos que ele carrega, o efeito médio do alelo azão. E a gente já viu que o efeito médio do alelo azão é igual a Q vezes o efeito médio, o efeito de substituição. Então,
O valor de acasalamento do azão é 2, que multiplica a frequência do alelo B, Q, e que multiplica o efeito médio de substituição. Tá claro, gente? Já para o heterozigoto, quais seriam os somatórios dos valores dos efeitos médios que o heterozigoto carrega? Ora, o heterozigoto carrega o alelo azão e carrega o alelo bezão. Então eu vou somar esses dois efeitos médios desses alelos, o efeito médio do alelo azão e o efeito médio do alelo bezão, que estão aqui em cima, né? Eu vou somar QA menos Q alfa menos P vezes alfa e dá essa expressão Q menos P, que multiplica o efeito médio de substituição. Já para o genótipo bezão, eu tenho 2 alelos bezão. Logo, o valor de acasalamento desses indivíduos vai ser dado por esta expressão, 2 vezes o efeito médio do alelo B, que a gente já viu é este daqui. Então vai ser menos 2 vezes P, que multiplica o efeito médio de substituição. E estes seriam os valores de acasalamento. É a partir destes valores que a gente vai ter a herança de caracteres contínuos, a transmissão da informação genética em um caráter contínuo de uma geração para outra. Todas essas expressões estão no documento anexo, que está disponibilizado para vocês, inclusive essa derivação dessas expressões. Mas o que a gente precisa levar desta aula? A gente precisa levar que o efeito médio de substituição, ou seja, quando eu faço a regressão dos fenótipos sobre os genótipos, essa inclinação da reta depende tanto dos valores genotípicos quanto das frequências com que os alelos ocorrem na população. Então, quando a frequência alélica flutua, este efeito médio de substituição também vai flutuar, também vai mudar. Isso não é uma coisa fixa, ela é uma coisa relativa à própria população em que aquilo está ocorrendo. Depende da frequência alélica e depende dos valores genotípicos observados. Mais ainda, tanto valores de acasalamento quanto efeito médio dos alelos também dependem da frequência alélica e dos valores genotípicos, porque ambos dependem deste efeito médio de substituição. E isso fica claro quando vocês pensam na própria frequência dos alelos. Imagina que o alelo bezão é raro, tá? Nessa população, e que praticamente você só tem o alelo azão. 99% dessa população é composta de azão. O que vai acontecer, gente? Esta classe genotípica vai desaparecer, ela praticamente não vai estar presente. A maioria dos indivíduos vão estar aqui e alguns poucos vão estar aqui. O que vai acontecer com essa inclinação da reta de regressão? Ela vai fazer isso, ó. Nessa situação, a reta de regressão vai se aproximar de zero. E se aproximando de zero, significa que o efeito médio do alelo A é muito pequeno. Porque quando eu troco um A, ele já vai estar na presença, vai trocar por um outro A igual, não vai fazer diferença. O efeito na média da população vai ser muito pequeno. Então vocês reparem, e esse é um ponto muito importante, que o efeito médio de um alelo não depende apenas dos valores genotípicos que eles produzem, mas também dependem das frequências com que eles ocorrem na população. E é por isso que genética quantitativa, a gente está num mundo relativo e não num mundo absoluto. É sempre dependente da população em que você está medindo aquele fenômeno. Depende dos valores genotípicos, mas também depende das frequências alélicas naquela população.